Bem, minha conversão foi no dia 5 de dezembro de 1978, dentro do quartel, porque quem me falou do Evangelho foi o André Baggio. A gente servia o exército junto, e em 78 eu fiz um curso chamado Curso Sargento Temporário. A gente ralou muito lá em Santa Rosa, numa época de frio, e quando terminou o curso de sargento, houve uma falta de orçamento no Exército, que não pagavam o salário de sargento. A gente continuava a ficar como soldado, com o curso de sargento concluído. E isso me causou uma pequena revolta em mim, e o André Baggio, ele foi um instrumento para me falar de Jesus, e eu fiquei assim meio reticente, né, para não aceitar o Evangelho, porque eu achava os evangélicos todo um povo assim bem tapado no entendimento. Mas até que ele me convidou para a igreja, a primeira vez eu fui, gostei, até que no dia 5 de dezembro eu resolvi tomar uma posição, reconhecer Jesus como o meu Senhor e Salvador. A partir dali começou uma nova história, né? Tanto é que no ano seguinte eu pedi baixa do Exército, porque se eu tivesse recebido as divisas, eu ia poder ficar na época até mais 6 anos. Mas Deus tinha seus propósitos, né? Senão nem estaria aqui em Boa Vista. O que me chamou a atenção no Evangelho, que o André, sempre quando podia, depois do almoço, ele trazia o ensinamento da palavra, né? Que era o tempo que a gente tinha. E o que me despertou muito no Evangelho foi aquela palavra que Jesus chamava os seus discípulos de amigos, né? E devido a tanta coisa na minha vida, eu tive poucos amigos, né? Da minha infância, adolescência, na vida já jovem. Um amigo que eu tenho até hoje é o pastor Darvi Mocini, né? Bem, e aí, depois da conversão, eu procurei levar muito a sério, né, as coisas de Deus. Tanto é que nos cultos eu normalmente chegava meia hora antes, ficava orando, né? E teve um momento, mais ou menos 6 meses de vida cristã, em que eu estava deitado em casa e eu ouvi uma voz que era a voz de Deus, que me chamou, Antônio. Eu nunca tinha tido essa experiência de ouvir a voz de Deus. Daí eu saí do quarto, fui lá no quarto da mãe, a senhora me chamou, o pai me chamou. Eu disse, não, meu filho, deve ter tido um pesadelo. Aí eu fui deitar de novo, depois de 1 hora mais ou menos, ouvi a mesma voz, Antônio. Aí eu pensei que fosse alguém lá fora de casa, abri a janela do quarto, fui lá para fora ver se tinha alguém. Aí eu me lembrei sobre Samuel, né? Eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, em que Deus falou com Samuel. Aí eu dormi, daí eu fiquei mais atento. E na terceira vez o Senhor chamou Antônio, porque Deus sempre chama pelo primeiro nome, né? Aí eu, com aquela educação de gaúcho do interior, eu me sentei e disse bem alto, o que é? Aí veio aquela voz, eu preciso de você na minha obra. Aí eu prontamente disse, pode chamar todo mundo, menos eu. Eu disse 3 vezes isso. E na terceira vez eu disse com raiva, pode chamar todo mundo, menos eu. Aí eu vi o silêncio de Deus. Porque o que Deus tinha para mim, Ele precisava me tratar. E aí o que aconteceu? No ano 79,
eu encontrei no ônibus um colega de quartel, que ele tinha passado no concurso, né, da Polícia Federal, e disse para mim: Flores, por que você não faz o concurso? A gente morava no interior, não tinha Polícia Federal lá. Eu disse: mas tem concurso? Tem, foi aberto as vagas, as inscrições, o melhor. Aí eu fui até Porto Alegre, me inscrevi. Naquele tempo não podia ter mais de 24 anos, eu tinha uns 23 anos e pouco. Aí fiz o concurso, fui lá no Gigantinho, em Porto Alegre. Eu nunca imaginaria que iria passar, porque, salvo engano, eu tinha no total mais de 430 mil inscritos. Aí eu fiz o concurso, demorou meses para sair o resultado, e eu fui fazer um curso em Porto Alegre. Aí eu até estava me lembrando do hotel, lá na Avenida Farrapos, Hotel Conte. Eu fiquei hospedado lá e fiz o curso e aproveitei uma tardezinha, fui lá na Polícia Federal, na superintendência, e lá já tinham colocado a relação dos que foram aprovados. Aí fiquei... Sabe aquela história do Pelé, quando dá pula e dá um soco para o ar? Eu fiquei muito feliz, dei um salto para o ar. E eu pedi um conselho, tinha muitas vagas no norte, pedi um conselho para um delegado, Dr. Coelho, que a gente hoje chamava. E ele disse: não, vai para Boa Vista, que a Boa Vista é uma capital com jeito do interior. Minha mãe, desde pequena, nos ensinou que Deus é o mais importante na nossa vida. E todos os dias a minha mãe rezava conosco, nos fazia ajoelhar e rezar. E eu me criei com temor no meu coração, sabendo que Deus era o meu primeiro amor, Deus era o meu tudo. E eu sempre dizia algo, a gente sempre fala besteira, a gente não tem, às vezes, entendimento do que a gente fala. E eu dizia sempre que eu não me casaria nem com gaúcho, nem com crente e nem com homem branco. E um dia eu visitei uma igreja a convite de um amigo nosso, e nessa igreja as pessoas insistiam muito para a gente ir na frente receber Jesus. E eu, na minha ignorância, dizia: mas eu já sou de Jesus, porque a gente, às vezes, a gente tem esse entendimento. E eu cheguei em casa contando para minha mãe: mamãe, olha, eu nunca mais vou naquele lugar. Ela disse: não vá mesmo não, minha filha. Esse pessoal tem mania de querer empurrar a pessoa para ir aceitar Jesus, não sabe que a gente é de Jesus. E eu fiquei com aquilo, eu digo: eu não vou mais, eu não gosto desse negócio de crente, esse povo é chato. E eu tinha um entendimento que, porque era o que eu conhecia, que uma mulher crente, ela não podia fazer algumas coisas assim no seu físico, né? Algumas mudanças, né? Se arrumar. E eu trabalhava em um local que eu tinha que andar muito bem ornamentada, né? Toda arrumada, porque eu sou assim, né? Um bocado enfeitada, né? Essa é a minha essência. Meu marido diz que eu sou altamente discreta, mas esse é o meu jeito. E o que aconteceu? Um belo dia eu conheci um homem branco, gaúcho, mas a outra parte ele não me contou, não. E quando cheguei aqui em Boa Vista, como não tinha muitas condições de passagem, quem financiou a minha passagem foi uma tia, que tia Tereza. Na época quem dominava era a Varig, né? Quando cheguei aqui à noite, a minha intenção era voltar, porque quando cheguei na polícia aqui, pelo amor de Deus, a gente vem de Brasília, é um estilo tipo FBI, e chegou aqui, era um galpão, tipo um depósito. Mas como não tinha dinheiro de voltar, fiquei. Aí me conseguiram uma cortesia no hotel, que é hoje Barro Dada. Naquela época era Hotel Paraíso. Vê como é que é, né? Eu fiquei hospedado no Paraíso. E a minha esposa morava a 100 metros de distância. Depois, menos de um mês, eu conheci ela.
Eu não tive muito interesse assim, mas tinha um amigo meu, que era o Auriomar, ele pediu para ir junto com ele, porque estava interessado na irmã da minha esposa, querendo namorar a Araci. Aí eu fui lá, daí ela foi conversando até que a gente começou a namorar. Aí eu comecei a sentir um sentimento forte por ela, uns 2 meses mais ou menos. Aí eu disse, olha, eu quero dizer que estou apaixonado por você. E ela disse, eu não posso dizer o mesmo. Eu disse, o que posso fazer? Eu vou esperar mais alguns meses, até 6 meses. Se você não tiver nenhum sentimento comigo, a gente termina. Eu vou sofrer, mas a gente termina. Daí ela foi passar umas férias lá em Fortaleza. Aí Deus tocou no coração dela, ela começou a nutrir um sentimento, né, comigo. Deus sabe como nos pegar. E eu comecei a namorar com esse homem, me apaixonei por ele. Quando eu me apaixonei por ele, e a minha mãe dizendo, minha filha, ele é ótimo, ele é um bom homem, vai ser uma bênção na sua vida. Só que ela não usou essa palavra bênção. Ela disse que ele ia ser um bom marido, né? E como eu fui treinada a obedecer meus pais, minha mãe, né? Eu sempre observava muito o que minha mãe falava. E quando eu já estava apaixonada, ele disse para mim que ele era crente. E o homem era gaúcho, e o homem era branco, e o homem veio me dizer que era crente. Aí eu disse, mamãe, e agora? Pelo amor de Deus, o homem é crente, o que é que eu vou fazer? Ela disse, você vai casar com ele, minha filha, porque ele é bom, vai ser um bom marido. Eu, quando cheguei aqui, eu não perdi o temor das coisas de Deus. Mas devido à minha atividade na polícia, era muito intensa, eu não tinha muito tempo para a igreja, as coisas da igreja. Então eu ficava meio oscilante na fé, mas não perdi o temor, né? Não perdi o temor. E aí nos casamos, ela não era ainda evangélica, ela era católica, que ia todo domingo na missa com a mãe dela, né? Ela mesma dizia que não queria casar com um crente, gaúcho e nem branco. Olha o que aconteceu. Tri-bênção para ela, né? É como diz o gaúcho, é tri-legal. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ser crente. Depois nós casamos e ele disse, quando nós casamos, que nasceu nosso primeiro filho, Felipe, ele disse, eu fui em um culto e eu me reconciliei. Eu digo, misericórdia. Só que eu não usei essa palavra misericórdia, né? Porque isso eu não tinha essa linguagem. Eu digo, e agora? Ele dizia, eu vou para a igreja, você vem comigo? Eu digo, não, eu vou ficar aqui com o neném. Eu sempre dava uma desculpa. E um dia ele saiu. E eu dizia para ele, mas eu ficava me roendo, que eu não gostava que ele fosse. Um dia eu me ajoelhei, eu digo, meu Deus, a minha mãe me disse que uma mulher casada não pode andar para uma igreja e o marido para outra igreja. Eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, eu quero te servir. Mas como vai ser? O Senhor sabe onde eu trabalho, o Senhor sabe que eu tenho que andar bem arrumada. Quando nos casamos, a gente sempre pedia oração na igreja pela minha esposa, né? Eu ia na igreja sozinha, no culto. Chegava, ela estava em casa, aí nasceu o Felipe, né? Só que a gente sempre participava das atividades da igreja e ela ficava sozinha com o Felipe. Aí teve um dia que a gente foi num batismo, acho que foi num sábado à tarde, foi num batismo nas águas, e aí voltamos, né? Aí tinha os 2 pastores que veio junto lá em casa, dizendo, varão, toma um banho, se prepara que a gente volta para a igreja. Aí a minha esposa saiu lá da casa e disse, vocês vão embora daqui, brabo, com o Felipe no colo. E eu fiquei calado, né? Fiquei calado. Daí ela disse para mim, olha, vai chegar um dia que quando você chegar da igreja, eu não estou mais aqui. Aí eu fiquei calado, né?
Aí eu não sei se foi uma semana depois, ou num dia de semana, eu fui num culto, acho que era um culto de doutrina, coisa assim. Aí eu fui no culto, cheguei em casa, todo feliz. Aí entrei no quarto, cadê a nega? Aí eu cheguei, nega, ninguém, daí eu me lembrando que ela tinha dito que ia chegar um dia que eu não ia encontrar ela. Só que ela estava dentro do guarda-roupa com o Felipe, né? Escondida. E eu pensei que ela tinha ido embora mesmo. Aí o que eu fiz? Eu dobrei meu joelho na cama, fiquei orando ali, pedindo uma direção de Deus. Aí ela saiu do guarda-roupa, toda penosa, né? Ô amor, eu tô aqui. Ele disse, poxa bem, o que você fez comigo? Mas foi muito interessante, né? E a partir dali ela começou a ir gradativamente na igreja, porque como ela trabalhava em um setor que precisava a pessoa ir bem vestida, colocar maquiagem, e a igreja que a gente estava era muito rigorosa com os costumes. Então, ela disse para mim uma vez que ela disse, se é para mim me converter e continuar e mudar minha forma de ser, eu não vou me converter. E ela falou que o Senhor disse, dá o primeiro passo que o resto eu cuido. E ela deu o primeiro passo, glória a Deus, fiquei feliz da vida. Hoje ela é mais crente que eu, ela tem mais fé que eu, ela ora mais, é uma pessoa realmente que está fazendo a diferença. Eu sendo ímpia, mas eu tinha temor no meu coração, eu ouvi a voz de Deus. Toma uma decisão para mim. E sabe o que vai acontecer contigo? Eu vou derramar sobre a tua vida a minha presença de uma maneira tal que por onde tu passares, tu serás notada. E quando tu falares, a tua palavra vai gerar transformação na vida de outros. E eu escutei aquilo, chorei, eu lembro até do hino que estava tocando naquela noite que eu tinha colocado. E eu tive esse encontro com Jesus, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi esse encontro com Jesus. E eu assim, desde o dia que eu conheci Jesus, eu nunca deixei de amar o meu Deus. E eu passei muitas situações na minha vida espiritual, mas nunca eu pensei em desistir. E eu espero em Deus nunca desistir do chamado, porque foi a melhor coisa de Deus que aconteceu na minha vida. Foi esse amor. Um amor que excede todo o entendimento, que a gente não sabe explicar. E com esse amor veio um casamento estabilizado, um marido apaixonado, 4 filhos lindos e uma igreja maravilhosa que o Senhor me deu. E verdadeiramente, por onde eu passo, como Deus disse, eu não passaria desapercebida. E eu digo isso por orgulho. Eu me emociono em ver como Deus é fiel e como Ele cumpre suas promessas. E eu estou vendo o desenrolar na minha vida as promessas que o Senhor me prometeu. Eu sou extremamente agradecida a Ele. E eu digo todos os dias, meu Deus, quebranta o meu coração. Eu quero fazer a Tua vontade. Senhor,
o que estiver em oculto na minha vida, que impede a ação do teu Espírito, eu quero que o Senhor traga à tona, porque eu quero viver de agradar o teu coração.